Então, assim, todo mundo tem medo de alguma coisa. E como que a gente faz, então, para superar esse medo? A gente primeiro tem que entender que o medo, ele é um princípio de tudo que é desconhecido. E ele também, por sua vez, é uma distorção da realidade. Na verdade, a gente não consegue ter ausência de medo, certo? Por que, João, que a gente não consegue ter ausência de medo? Porque ele é do nosso psico, simplesmente assim. E tudo que é novo nos causa medo. Então, como que a gente tem que levar a vida no digital, mesmo com o medo? Primeiramente, diminuindo a sensação de insegurança. E, João, o que é então o que causa a sensação de insegurança? A insegurança ela é muito por virtude da falta de conhecimento técnico. Bom, se eu sei que a insegurança vem por falta de conhecimento técnico, como eu, em sã consciência, posso fazer para não ter insegurança e, consequentemente, diminuir o medo? Bom, vamos lá. Primeiro, estudar. Não tem para onde fugir. A gente tem que estudar, a gente tem que enfiar a cara em livro, a gente tem que. Eu até esqueci de pegar um livro que eu estou lendo também, eu estou quase no final dele. O livro se chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Ele fala especificamente sobre o medo. Se vocês um dia aí quiser ler esse livro, eu indico, super indico, é muito bom. Então, ele fala sobre o quê? Especificamente sobre o medo. E qual é o princípio, qual é o conceito desse livro? Ele traz para a gente uma mensagem de que o medo ele é um bloqueador. Ele bloqueia a nossa capacidade cognitiva de raciocinar. Às vezes a gente tem uma oportunidade e a oportunidade está na nossa frente. A oportunidade está nos nossos olhos. Porém, a gente com medo e com insegurança não tem capacidade cognitiva de raciocínio. Por mais óbvio que a coisa pareça ser, por mais próximo que pareça estar, a gente pode estar a 2 metros e a gente não consegue enxergar. Porque o medo ele é um bloqueador cognitivo. Bom, partindo do princípio de que o medo é uma distorção da realidade e partindo do princípio que a insegurança ela é muito por virtude de uma insegurança por falta de qualidade, de habilidade técnica, não de qualidade técnica. Qualidade todo mundo pode adquirir. Você pode não ser bom em algo e com o passar do tempo você se torna especialista naquele determinado nicho. Nicho a gente falou na live passada. Então a gente se torna especialista com o passar do tempo em determinado nicho. Eu comecei minha carreira no CLT, acho que isso daí é padrão do nosso mercado brasileiro. A gente, como pessoa na escola, nunca fomos, como a gente pode dizer, a gente nunca foi educado para ter o nosso próprio negócio, a gente nunca teve educação financeira, a gente nunca teve educação emocional, a gente nunca teve administração do medo na escola. Por quê? Na escola eles te ensinam a ler e escrever o básico do básico e te ensinam a votar. Basicamente é isso. Para o sistema do governo, a gente. Não estou falando de político, tá? Não é questão de política isso. Para o sistema governamental, o que importa é a gente tirar o nosso título de eleitor e votar. Para que a máquina pública não pare de funcionar. Porque no final das contas, quem mantém o governo, quem mantém uma nação, quem mantém um país, somos nós, pessoas. Eu não estou falando de CLT ou de empreendedor, de empresário que tem negócio, grande ou pequeno. Eu estou falando de pessoas. Quem mantém nossa nação, quem mantém o nosso governo funcionando, somos nós, que geramos a economia de um país, que geramos a economia de uma nação. Então a gente é doutrinado desde o princípio para a gente apenas tirar o nosso título. A finalidade é essa. E aí eles vêm com a gente com outras conversas de faculdade, de pós, de mestrado, de doutorado, de MBA. Tudo isso é importante, tudo isso é relevante?
Claro que é. Isso é importante, isso é relevante sim. Só que não é só isso, tá bom? Por exemplo, a gente trabalha com cronograma, a gente trabalha com agenda na agência. E se a gente não tem essa organização, se a gente foge dessa organização, cada vez mais que a gente foge do nosso cronograma, da nossa organização ali, a gente abre espaço para erros, a gente abre brechas para que uma série de erros aconteçam, e com isso a gente sabe que tem muita consequência. Então, assim, o medo ele bloqueia nossa capacidade cognitiva de raciocínio. Às vezes algo está próximo, igual eu falei já no começo, às vezes está muito próximo, está muito perto. O seu objetivo está 1, 2 metros de acontecer, mas você não consegue raciocinar, você não consegue ter clareza. Pensa num copo cheio de água e aí você chacoalha e ele fica cheio de bolha. Isso é sua mente quando está com medo ou quando está com insegurança, porque os dois sentimentos são muito parecidos. O medo ele é um sentimento. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um pitbull no meio da rua. Você está andando na rua e esse pitbull está andando também ali, está do outro lado da rua e tudo mais. E de repente esse pitbull ele começa a correr atrás de você. Não necessariamente correr atrás, mas ele começa a vir até você em uma velocidade muito maior do que o normal. Automaticamente, o seu cérebro tem alguma emoção, tem algum sentimento. E o que vai acontecer ali? Você vai pensar assim: poxa vida, aquele pitbull ali vai me atacar. Eu vou me lascar com aquele cachorro. Então, esse é o primeiro sentimento, que gera medo. Aqui não é nem insegurança, mas gera medo. Beleza? Pegou essa parte? Então tá vindo o pitbull. Isso aqui é um exercício que a gente está fazendo para a gente ter mais clareza do que é o medo. A gente tá lá, o cachorro tá vindo, o pitbull tá vindo, correndo numa velocidade muito fora do normal, tá desproporcional, e a gente automaticamente pensa que vai ser atacado por aquele pitbull. Mas do nada, quando chega mais próximo, mesmo na velocidade superior, você vê que aquele pitbull é o pitbull do seu vizinho. É o pitbull que você sai para trabalhar, passa ali na frente, fala com ele. Você volta do trabalho, passa ali na frente, fala com ele. No final de semana você está de folga, seu vizinho também está de folga. Aí vocês batem um papo ali, você acaricia o pitbull, tudo mais. Então você percebe que nem sempre aquele pitbull ele está vindo para te atacar. Então, a lição que a gente tira desse exemplo é o seguinte: é a distorção da realidade. O pitbull, ele realmente ele está vindo numa velocidade superior. Só que você não sabe até então que aquele pitbull é um pitbull que conhece você. E você conhece ele também, consequentemente. Então, o que vai acontecer ali? Você vai interpretar de outra maneira aquela realidade. Tendo essa interpretação diferente, qualquer coisa que aconteça depois se torna mais leve, mais sucinto.